Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao terceiro episódio desse programa Fé e Finanças. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito especial, algo que pode fazer toda a diferença na tua vida, principalmente nos teus relacionamentos. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. No programa de hoje, a frase de hoje é: amargura é mais mortal do que traição. É difícil da gente entender isso na prática, porque falando de maneira natural, é uma coisa assim, uma pessoa ela não reconhece que ela está amargurada. Uma pessoa naturalmente, ela não sai dizendo para todo mundo aí, eu carrego uma mágoa, eu carrego dentro de mim uma amargura. O que é amargura? É a água amarga, é algo dentro de você que te incomoda. É algo dentro de você que te perturba, algo que tira a tua paz. Você percebe que o texto ele termina falando de amargura, mas ele começa falando sobre paz. Então ele diz: sigam a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso aqui é algo extremamente importante para a tua vida. Porque se você deixa uma raiz de amargura brotar dentro de você, você se priva da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor que nós não merecemos. Eu disse aqui no primeiro programa, a salvação ela é gratuita. É um dom de Deus. Nós não podemos pagar para ser salvo. Então nós precisamos receber essa salvação que vem de Deus. Mas a salvação ela é um ato contínuo. Eu preciso, a partir do momento que eu sou salvo, olhar para a palavra de Deus e começar a caminhar humildemente com Deus, como eu falei no programa anterior, que é isso que Deus pede de nós. E para caminhar com Deus, eu preciso aprender com Ele. Aprender a amar como Ele amou, a viver como Ele viveu. A obra de Jesus na Terra, para você entender, ela tem dois sentidos. O homem, Jesus, a história de Jesus como homem, nós precisamos olhar, observar, porque é o exemplo, o modelo que nós temos para viver aqui nessa terra. E Jesus como o Filho de Deus que veio cumprir um propósito que já estava nele desde a eternidade. Ele cumpriu o seu propósito, mas para cumprir o seu propósito, ele teve que viver a sua missão aqui. Qual foi a missão de Jesus na Terra? Que a obra dele não parasse nele, que houvesse continuidade depois dele. Então, a missão de Jesus foi preparar os 12, ensinar os 12, para que quando ele não estivesse mais aqui, o propósito dele continuasse se estendendo por todas as gerações. Tanto é que chegou até cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito, mas também temos uma missão. A missão é o que vai nos permitir cumprir o propósito que Deus nos confiou. Então, muitas pessoas, elas não conseguem viver o seu propósito porque elas falham na missão. Porque a missão que Deus nos dá, nós trabalhamos todos os dias com pessoas. Nós precisamos aprender a se relacionar. Porque a missão que Deus nos confia, para cumprirmos essa missão, nós vamos precisar estender a mão, nós vamos precisar amar, nós vamos precisar viver como Jesus viveu aqui nessa terra. E Jesus viveu primeiro, até os 30 anos, você pouco ouve falar da história de Jesus, porque ele teve família, ele viveu em família. E eu sei que Jesus foi um cara assim que teve um relacionamento na terra extraordinário. Porque quando você pega o livro que os dois irmãos de Jesus escreveram, Judas e Tiago, você vê conhecimentos tão profundos ali que somente uma pessoa que caminha junto, próximo mesmo, com outra pessoa, teria adquirido esse conhecimento. Então havia profundidade. Por que havia profundidade nos ensinamentos de Judas e de Tiago? Porque havia relacionamento. Nós precisamos entender que para Deus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de relacionamento. E o relacionamento que nós temos com Deus, ele está diretamente ligado com o relacionamento que nós temos com as pessoas. Então, se você não aprender a se relacionar com as pessoas,
Se você é do tipo de pessoa que sempre está magoado, que sempre está amargurado, que sempre fica lembrando aquilo que fizeram, o quanto te feriram, o quanto te machucaram, se você é uma pessoa que tem dificuldade para liberar perdão, para pedir perdão, você precisa urgentemente da ajuda do Espírito Santo. Você precisa urgentemente de um acompanhamento, talvez uma mentoria, ou um processo de terapia, um aconselhamento pastoral. Eu não sei, aí você escolhe para que caminho você vai. Só para você entender, a terapia é mais um psicólogo, um psicanalista que vai fazer isso. A mentoria é alguém que já passou por essa situação, já viveu o que você está vivendo hoje, e através das suas experiências, através do seu conhecimento, pode te ajudar a passar por isso também. Então, e o aconselhamento pastoral é alguém que tem, já tem essa experiência, tem essa bagagem, tem esse conhecimento adquirido para poder te ajudar dessa maneira. Você precisa urgentemente. Por quê? Porque se você não se livra da amargura, você se priva da graça. Não é que Deus está tirando a tua salvação, não é que Deus quer condenar você, mas quando você fica amargurado e você carrega essa água amarga dentro de você, não tem como o Espírito Santo encher você. Não tem como, a Bíblia fala que não dá para a mesma árvore produzir dois tipos de fruto. Ou ela produz fruto bom, ou ela produz fruto ruim. Então, se você quer produzir bons frutos, se você quer que saia de dentro de você coisas boas, você precisa se livrar urgentemente dessa amargura. E é isso que eu quero orar por você, terminar esse programa agora orando por você sobre isso. Então, coloca a mão aí no teu coração onde você está, se concentra nesta oração, ouve essa oração e se você puder orar junto, ora junto. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada filho seu que está ouvindo esse programa, por aqueles que ainda não se tornaram filhos, porque ainda não aceitaram ao Senhor, que tenham essa oportunidade e que aceitem ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, mas eu oro em especial por aqueles que estão vivendo amargurados e talvez estão se privando da tua graça por causa dessa amargura. E talvez sozinhos não consigam se libertar desta amargura. Por isso eu te peço, Espírito Santo, ajuda este filho seu. Ajuda esta filha, ajuda esta mãe que não consegue liberar perdão para o seu filho. Ajuda esse pai, Senhor, que não consegue liberar perdão para os seus filhos porque se sente desonrado. Perdoa esses filhos, meu Deus, que enfrentaram a ira dos seus pais e não conseguem esquecer o quanto foram feridos e machucados. Perdoa, Senhor, esse marido, perdoa essa esposa e ajuda eles a liberar perdão para que eles não se privem da tua graça. Qualquer um, Senhor, que esteja ouvindo, acompanhando, assistindo este programa, que receba a força do Senhor, que o Espírito Santo abençoe, dê força para que ele se livre desta raiz de amargura e possa um dia ver o Senhor, possa viver uma vida nesta terra debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se este programa, se esta palavra ou a oração foi bênção na tua vida, compartilha com mais alguém. Não deixa de se inscrever no canal. Se você recebeu talvez o link de alguém para assistir esta palavra e você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, para que essa mensagem chegue mais longe até outras vidas que também precisam ouvir esta palavra, assim como você. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã.